E dá um aplauso lindo para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de você se sentar, dá pelo menos 3 abraços. Diga: que bom que você veio, que alegria que você está aqui. Deus tem uma palavra para ministrar ao nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Bem, Marcão, que bom, pode tomar o seu lugar. Eu confesso que eu estou feliz e surpreso ao mesmo tempo, porque quando nós começamos os cultos pela manhã, tem um povo que é mais tradicional, que vai de manhã, mas eu sou da turma da noite, porque a turma da noite tem fogo no espírito. Se você concorda, diga amém, aplauda o Senhor, faz alguma coisa. Vamos fazer inveja para o pessoal da manhã. Ah, meu irmão, desculpa, se eu não vier para a igreja à noite, eu vou fazer o que em casa? Vou assistir o que? Não tem mais Faustão, né? Já morreu, não morreu, não morreu. Eu vou fazer o que em casa, irmãos? Então é muito bom estar aqui, é muito bom. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Em breve, muito em breve, esse culto aqui vai estar mais cheio que domingo de manhã. Eu acho que o Espírito Santo tem alguma coisa com a gente, irmãos. E Deus vai derramar muito a partir de hoje à noite. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Amanhã é a turma da pastora Samara. À noite é a turma do pastor Nobuyuki. E eu já vou dar um decreto aqui. A próxima colheita que tiver vai ser para o pessoal da noite. O melhor sempre fica para o final. Então o pessoal da noite vai receber também. Entendeu? Chega, o pessoal da manhã já recebeu primícia. Agora é a turma da noite. Tá bom, pastora Samara? Glória a Deus. Setembro, irmãos, mais conhecido como o quê? Setembro? Fala mais alto. Setembro amarelo. Por quê? Ah, por causa do pastor japonês. Não. Não, antes fosse, mas é celebrado, na verdade não, é lembrado por algo muito triste. O mês de setembro foi escolhido, irmãos, como a data para a campanha mundial de conscientização. Na verdade, o dia 10 de setembro é a data que eles escolheram, o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Uau, suicídio. Nem parece que nós estamos no século 21. Mas talvez você não saiba. A cada minuto, 3 pessoas no mundo tiram a sua vida. Desde quando eu comecei a falar, 3 pessoas já tiraram a vida. E até o final desse culto, 360, quase 400 pessoas vão ter tirado a sua vida. Você tem noção disso, irmãos? Eu estava buscando algumas informações. E um dos fatores que mais levam as pessoas ao suicídio são causas motivadas pelas emoções. A depressão, o trauma, a falta de esperança, a falta de uma rede de apoio. São desertos. Diga comigo, deserto. Não, você é da turma dos pentecostais. Diga deserto. Isso. São desertos emocionais, são desertos espirituais. Aí você deve falar assim: ah, mas isso aí só passa quem não é crente. Ah, só passa pelo deserto quem não tem Deus, quem não acredita em Deus. Não é verdade. A Bíblia nos dá vários exemplos de protagonistas, de homens e mulheres de fé, que também enfrentaram os seus desertos. Elias, debaixo de um pé de aboboreira ou de zimbro, a Bíblia dá tantas versões, ele chegou a desejar a morte, tomado pelo desânimo. Isso se encontra lá em 1 Reis capítulo 19. Jó,
Lembra de Jó? Jó, diante de tanta dor, tanto sofrimento, de tantas perdas, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu, irmãos. Davi, o grande rei Davi, que até hoje é ovacionado em Israel, ele escreveu vários salmos, angustiado, com a sua alma profundamente angustiada, declarando que a sua alma estava abatida. Jeremias, mais conhecido como profeta chorão, a Bíblia diz que ele desejou nunca ter nascido, por conta do quê? Do peso ministerial que ele carregava. Ou seja, não é somente aqueles que não têm Deus que passam pelo deserto, aqueles que têm Deus também passam pelo deserto. A grande diferença, irmãos, é que quando nós temos Deus, nós não passamos pelo deserto sozinho. Deus sempre estará conosco para atravessar o deserto juntamente conosco. Só quem crê, diga amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. Todos esses homens que eu mencionei, quando entraram num deserto, Deus entra junto e transforma a dor em esperança. É assim que funciona. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: e você tem Deus junto com você? O deserto pode até ser um lugar de esgotamento humano, mas também é o cenário das maiores revelações de Deus, irmãos. Deserto é uma escola. Ou a gente aprende, ou a gente reclama e murmura. E diante desse cenário do mês de setembro, com tanto suicídio, e isso crescendo a cada dia, e é um absurdo, nós podemos concluir algumas coisas. Primeiro, que a maioria dos suicídios que acontecem, não acontecem por maldade. Não é porque as pessoas são más, não é por maldade, mas é por incapacidade de superar os desertos que a vida oferece. A segunda coisa que nós podemos concluir é que as pessoas que cometem esse suicídio, não é porque lhes falta coragem para enfrentar a vida. O que falta para elas é esperança e cuidado. E aí vem um recado para mim e para você. Tem alguém aqui que é igreja do Senhor e pode dizer aleluia? Então é um recado para mim e para você. Eu e você, igreja, somos chamados para sermos um manancial no meio do deserto dessas pessoas. Tem pessoas que você vai evitar que cometam suicídio simplesmente por você existir. Pessoas vão olhar para você e vão deixar de querer se matar por acreditar num Deus que você serve. Mas nós precisamos ser igreja. Olha para o lado e fala assim: você precisa ser igreja, irmão. E quando nós somos igreja, a gente mostra através das nossas vidas que existe vida, que existe propósito, que existe restauração em Cristo. Ou seja, nada está perdido, há esperança. Se há esperança para mim e para você que temos Deus, também há esperança para aqueles que ainda não têm Deus. O que eu e você precisamos entender nessa noite é que nós não podemos expulsar Deus das nossas vidas, que nós precisamos sempre ter Deus juntamente conosco. Abra a tua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Eu quero ler um versículo que vai nos dar direção para essa noite. E diz o seguinte: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. E durante esses 40 anos, para humilhá-los e colocá-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou se iriam desobedecê-los. Esse texto aqui, irmãos, afirma que o Senhor os conduziu por todo o caminho durante o deserto que eles estavam enfrentando. Por todo o deserto, Deus estava junto com o povo.
Deserto é lugar inóspito, é lugar de escassez, é lugar que você sente muito calor, que você sente sede, que você se sente sozinho, que você se sente provado em todo o tempo. E talvez alguns de vocês estejam passando por esse deserto nesse exato momento. E é por isso que Deus me confiou essa palavra. Talvez por uma pessoa só, que já pensou em desistir, mas que está aqui nessa noite, para que ela seja liberta, restaurada, e para que ela seja restituída na alegria. Se você crê, diga amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. Esse povo que atravessou o deserto, que foi liberto lá do Egito e estava atravessando o deserto, eles não precisavam viver a solidão. Tem muita gente que acha que solidão é estar sozinho. Não, tem muita gente rodeada por uma multidão de pessoas e que vive em solidão. Eu e você não precisamos atravessar o deserto com esse sentimento de solidão, mas nós podemos atravessar o deserto com o sentimento de solitude. Sabe qual a diferença de solidão e solitude? Solidão é você ter um monte de pessoas ao seu redor e não ter ninguém. Solitude, você pode não ter ninguém, mas você tem Deus. Solitude é você e Deus. E tem alguns momentos da sua vida que você vai enfrentar o deserto e só Deus vai estar do seu lado. Diga graças a Deus. Porque tudo que a gente precisa, irmãos, é do Senhor. E quando você não tiver força mais para segurar na mão dele, fica tranquilo, ele te carrega no colo. Mas ele não vai te deixar no deserto, porque o deserto não é o seu lugar. Deus se manifestava durante esses 40 anos. Deus se manifestava de forma gloriosa. Diariamente Deus se manifestava. Às vezes em forma de nuvem, às vezes em forma de coluna de fogo, mas Ele sempre se mostrava presente. Sabe o que isso significa, irmãos? Presta atenção nisso. Sabe o que significa isso? Que a presença de Deus não é anulada pelo deserto que você está. A presença de Deus não deixa de existir pelas dificuldades que você está enfrentando na vida. O que significa é que no deserto, em meio às maiores dificuldades, é que Deus se mostra mais visível. Pois se você está enfrentando um tempo de adversidade, de dor, de sofrimento, de angústia, de deserto, abra os olhos, porque Deus está se mostrando a você. Deus quer ser visto, enxergado por você, porque Ele não te abandonou. Você pode dizer amém? É sobre isso, irmãos. O deserto, ele nos ensina algumas coisas, principalmente para aqueles que têm o Senhor. E a primeira coisa que eu quero compartilhar contigo nessa noite é que Deus, o deserto, revela quem nós somos. É no meio do deserto que você se mostra de verdade quem você é. É no meio do deserto que a sua identidade aflora. É exatamente no meio do deserto que você mostra de fato quem comanda o seu coração e quem rege a sua vida. Você já leu Êxodo capítulo 16? Êxodo capítulo 16, irmãos, é um dos capítulos que nos mostra de verdade o povo revelando quem era por causa do deserto que estava enfrentando. Aqui em Êxodo 16, nós vemos o povo de Israel reclamar, murmurar do deserto que eles estavam enfrentando, porque não tinha comida, não tinha alimentação. E aí eles reclamam, desejando voltar para o Egito. Meu Deus do céu, você lembra da história? O que eles estavam vivendo no Egito? Eles eram escravos no Egito. Eles eram massacrados no Egito. Eles viviam um tempo de sofrimento, dor, angústia. Não tinha nada pior do que o Egito. Mas bastou um deserto para revelar quem era o povo. E aí o que acontece? A Bíblia diz que no meio do deserto eles começam a reclamar. Eles começam a murmurar. Mas Deus é bom. Diga, Deus é bom. Fala com mais fé, fala, Deus é bom. Só como pentecostal, que é o nosso grupo da noite, diga, Deus é bom. Deus é bom. Sim, Ele é maravilhosamente bom. E Ele não é bom só hoje, Ele sempre foi bom. E sabe o que aconteceu aqui? Durante a travessia do deserto,
Deus responde com provisão sobrenatural. E é o que Deus manda te dizer nessa noite. Se pela maneira natural ainda não aconteceu, se eu fosse você, eu já levantaria o braço. Ele vai se manifestar de forma sobrenatural, mas a provisão vai chegar. Dá um aplauso lindo para ele, vai. Pelo amor de Deus. Durante a travessia, durante a dor, durante o deserto que eles estavam atravessando, Deus se manifesta, mesmo o povo reclamando, murmurando, Deus se manifesta de forma sobrenatural. E Ele começa a enviar o maná, todos os dias, sem faltar um dia. Deus começou a mandar maná dos céus, para que eles pudessem se alimentar. Ah, mas teve uma hora que eles começaram a reclamar do maná. Eu falei, não aguento mais maná, não aguento mais. Será que tem alguém assim, aqui hoje? Não aguento mais comer arroz, feijão, ovo. Ai, não aguento mais comer carne moída. Ai, não aguento. Meu Deus, nós temos que dar graça. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, seja agradecido. Eu lembro quando eu comecei a namorar a pastora Samara. E naquela época eles estavam passando uma situação lastimável. E ela me chamava para comer na casa dela. E eu falava, não é possível. É arroz, feijão e ovo. E quando melhorava um pouco, tinha provolone, não hambúrguer. Hambúrguer. Provolone nem existia para vocês naquela época. Mas nós nunca reclamamos, né, amor? Não, mas só para você. Para minha sogra eu não reclamava. Eu dizia sempre, que delícia, que novidade, que cardápio é esse? Mas é engraçado como o deserto revela quem a gente é. Eu nem chamava de carne moída. Eu falava, pelo amor de Deus, boi ralado de novo. Quando a gente passa pelo deserto, o deserto revela nosso caráter. Mas sabe qual é a boa notícia? Assim como o deserto revela o caráter, no deserto também, Deus permite que nós sejamos tratados. E eu quero dizer que eu fui tratado, mas até hoje não gosto muito de carne moída. Mas segue aqui comigo. O povo recebia maná todo dia, irmãos, todo dia. Só tinha um dia da semana que ele falou assim, não, você tem, para esse dia você pega 2 porções, porque no sábado ninguém pega nada. Mas nem assim o povo era obediente. O povo não entendeu que ali Deus estava falando para eles, dependa do provedor, não dependa da provisão. Dependa de quem provê, não dependa daquilo que você está recebendo. E esse ensinamento Deus quer nos ensinar até os dias de hoje. Para de depender dos recursos que chegam até suas mãos, comece a depender daquele que provê o recurso. É sobre isso, irmãos. Mas seguindo aqui, em Êxodo 16, o texto nos mostra que o maná era entregue todos os dias pela manhã. E aí o povo começou a ficar enjoado do maná, e Deus começou a mandar cordonizes, para que o povo não reclamasse. Mas eu quero que você entenda que aqui em Êxodo capítulo 16, quando eles estão na travessia do deserto, passando por adversidade, que o deserto começa a revelar o caráter deles. Deus tirou o povo do Egito, Deus tirou o povo da prisão, Deus libertou aquele povo que estava sofrendo no Egito. Mas o deserto revela que mesmo Deus tirando-os do Egito, que algo ainda de Egito tinha dentro deles. Por quê? Porque o deserto revela. E é mais ou menos o que acontece comigo e com você hoje em dia. Quem já passou dificuldade financeira aqui, levanta a mão. Como é que você reage diante desse deserto? Como é que você reagiu? Quase eu caí aqui. Olha o diabo querendo me derrubar. Tá repreendido. Ei! Como é que você reagiu nesse deserto? Reclamando? Murmurando? Amaldiçoando? Querendo morrer? É sério, irmãos?
pois é no deserto que nós revelamos quem nós somos de fato. Grandes coisas ainda não aconteceram na sua vida, talvez por causa da sua postura em meio ao deserto. Mas hoje Deus te trouxe aqui para você acertar essa situação e para o teu deserto acabar. Só quem recebe, diga amém. Dá um aplauso lindo para Jesus, por favor. O deserto aqui em Êxodo 16 expôs a rebeldia daquele povo, expôs a falta de fé daquele povo, irmãos. Eles não tinham fé. Mas também o deserto permitiu que eles fossem conduzidos a reconsiderar e reconhecer a santidade de Deus. Aonde eu quero chegar com isso? Deserto, desertos, todos nós ou passamos ou vamos passar, não tem como escapar. Eu quero te dizer, o deserto faz parte do processo, não tem como pular. Para você receber a promessa, tem que passar pelo deserto. É assim que funciona desde os primórdios. Agora, os desertos da vida, eles se apresentam de diversas formas, irmãos. Lembra de Pedro? Lá em Lucas capítulo 22, nos conta a história de Pedro. Sim, apóstolo Pedro. Pedro também enfrentou o seu deserto. Todos nós enfrentamos. Por que seria diferente com ele? Pedro enfrentou o seu deserto. E no meio da perseguição do povo a Jesus, aliás, naquela época, quem estivesse de alguma forma conectado a Jesus, corria risco de vida ou de morte. Recebia um selo, um alvo. E Pedro, enfrentando esse deserto da perseguição a Jesus, ele revela também o caráter dele. E sabe o que a Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas capítulo 22? Que Pedro, apaixonado por Jesus, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, nega Jesus por 3 vezes. Sabe por quê? Porque é na hora que nós somos prensados, é na hora que nós estamos sofrendo, é que nós revelamos quem nós somos. Quem é que você tem se revelado no meio do deserto, irmão? Quem você se revelou atravessando o mar das dificuldades? Quem você se mostrou ser até hoje? Tem uma frase interessante de James Lane, que diz o seguinte: a adversidade não constrói caráter. Eu mudaria só uma palavrinha aqui. Eu diria: o deserto não constrói caráter. O deserto apenas revela o caráter. Não é sobre construir, é sobre revelar. E deserto é dificuldade, dor, sofrimento, angústia. E no momento da dor, como é que você tem se revelado? Sabe o que acontece, irmãos? O deserto, ele tira a maquiagem. Ele tira a maquiagem da alma. Quem já viu no Instagram aquelas chinesas com maquiagem? E aí ela começa a tirar. Já viu? Chinesa, eu falo, gente, até que elas são bonitas, né, as chinesas. Mas ela começa a tirar a maquiagem. Meu Deus, valei-me Jesus, coisa horrível que fica. É mais ou menos o que o deserto faz com a gente. Tira a maquiagem e a gente fica purinho, nuzinho, como nós somos de fato, como nós somos de verdade. Sabe o que eu estou dizendo isso para você, irmãos? Nós já estamos em setembro. Nós só temos outubro, novembro e dezembro, 3 meses. 3 meses. Para que você alcance suas metas, objetivos, para que você conclua aquilo que você depositou aqui no altar, você precisa mudar o seu comportamento diante do deserto que você está vivendo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, para de reclamar. Não, pode falar com cara de bravo. Fala para ele assim: ó, para de reclamar. Olha para o outro lado agora e fala assim: você também, para de murmurar. Olha para a cara dele, olha para a cara desse irmão que está do seu lado. Pelo amor de Deus, como é que pode? Se você não está reclamando, você é feio assim mesmo. Brincadeira. Ai, meu irmão, é no deserto que a gente revela a nossa verdadeira identidade. Hoje, antes de começar a pregar aqui, amor,
Eu recebi mensagem do Sandrinho. Hoje faz 1 ano que ele não põe uma gota de álcool na boca. Pode dar um aplauso ao Senhor pela vida dele. 1 ano. 1 ano. E o que esse moço já sofreu, o deserto que ele teve que enfrentar. Mas esse último tempo, ele não estava sozinho. Deus estava com ele. E Deus tem restaurado tudo. Não é verdade, Sandro? Restaurando até a vontade de viver. Não é isso? Sabe o que significa isso, irmãos? Deserto todo mundo passa. A grande diferença é com quem você vai atravessar o deserto. Qual o caráter que você tem revelado? O deserto não reprova ninguém. O deserto, ele prova as pessoas. O deserto não nos reprova, ele nos prova. E na prova, nós descobrimos realmente quem governa o nosso coração. Será que o dinheiro está comandando a sua vida, irmãos? A Bíblia fala mais de dinheiro do que fé e salvação juntos, sabia disso? Tem mais versículos na Bíblia falando sobre dinheiro, sobre amor ao dinheiro, o cuidado que devemos ter. Fala mais sobre grana, dinheiro, bufunfa, do que propriamente sobre fé e salvação. Por que será? Porque é a única coisa que faz frente para Jesus. E se no deserto você tem reclamado, murmurado, praguejado, desanimado, é porque o dinheiro tem comandado seu coração. E hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer governar a sua vida, para que tudo te vá bem. Só quem recebe diga amém. Dá um aplauso bem lindo para Jesus. Então a primeira coisa, o deserto revela de verdade quem nós somos. Você dentro da sua casa, quando ninguém te vê e está passando por um deserto, você revela quem você é lá. Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Sabe o que aconteceu com o povo no meio do deserto? Faltou fé. Sabe o que acontece hoje com a maioria dos crentes? Falta fé. Não é no natural. Deus vai agir no sobrenatural. Segunda coisa, além do deserto nos mostrar quem somos, o deserto, ele ensina sobre dependência. Dependência. É a Sara, né? Dando piti. Hã? É minha neta. Não é? Não tem importância. Se não for, é neta minha também, de qualquer jeito. É linda. Segunda coisa, o deserto ensina dependência, irmãos. Você tem dependido do que ou de quem? 1 Reis 19, verso 4 diz o seguinte: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou até um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E disse o seguinte: eu já tive o bastante, Senhor, pode tirar minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Quem falou isso? Quem falou isso vai ganhar um pé de alface. Quem é o autor dessa frase? Fala mais alto. Só quem lê a Bíblia. Quem é o autor dessa frase? Pelo amor de Deus, irmãos, vocês não lêem a Bíblia? Que igreja vocês são? Quem é o pastor de vocês? Elias! Elias é o autor dessa frase, irmãos. Ele desejou morrer. Ele disse em alto e bom tom: eu já vivi muito, já está bom, pode me tirar a vida. Sabe o que tinha acontecido, irmãos? Aqui, depois de uma grande vitória em nome do Senhor que Elias teve lá no Monte Carmelo, onde ele foi confrontado
para provar quem de fato era Deus: Baal ou Deus Todo-Poderoso? Você conhece a história. E Elias, é óbvio, representando o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é claro que ele ganha aquela batalha. Só que logo depois que ele vence, só que logo depois de uma grande conquista, nós corremos o risco de enfrentar um deserto. E foi o que aconteceu com Elias. Jezabel começou a perseguir os profetas, os homens de Deus, e ameaçou Elias de morte, querendo a cabeça dele a qualquer custo. Eu não sei você, mas eu nunca recebi uma ameaça de morte. Alguém já recebeu uma ameaça de morte? Espero que não, mas deve ser muito ruim você viver assim, né? Não pode ir para lugar nenhum que você está prometido. Meu Deus, é o que aconteceu com Elias. Desesperado, passando por um deserto, ele chega diante do Senhor e fala: ó, já vivi o suficiente, já fiz o que tinha que fazer, não sou melhor do que ninguém, pode tirar minha vida, eu quero morrer, eu quero morrer. Irmãos, no meio do deserto, debaixo desse zimbro, desse pé de giesta, Elias descobriu que a dependência não está na força do profeta, que ele não podia depender daquele título que ele carregava. Não é a força do braço, não é o intelecto, não é. Ele descobriu que ele tinha que ser dependente do sustento de Deus, irmãos. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? A gente não quer depender daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não pega, daquilo que a gente não toca. Elias, ele descobriu aqui que a dependência dele não podia ser pelo título que ele carregava, mas a dependência dele tinha que ser do sustento que vinha dos céus, ou seja, do Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você aprenda a depender do Senhor. Sabe por que você está num deserto, irmãos? Sabe por que você está enfrentando o deserto? Porque talvez você ainda não tenha demonstrado a sua dependência completa e restrita a Ele. E Deus te trouxe hoje aqui para que você faça isso. Para de depender de você, comece a depender dEle. Se a gente voltar no texto que nós lemos, de Êxodo 16, nós vamos constatar que a cada manhã Deus entregava o maná para o povo. Todos os dias de manhã Deus entregava o maná, assim como Deus manda maná para mim e para você todos os dias. E no deserto nós aprendemos que o milagre de hoje não serve para o milagre, não serve para amanhã. Lembra o que Deus falou quando entregava o maná para o povo? Olha, eu vou entregar o maná, vocês pegam para hoje, não é para amanhã, é para hoje. Se pegasse para amanhã, o que acontecia? Estragava. Por quê? Porque o milagre de hoje não serve para amanhã. Quem já recebeu o milagre de Deus alguma vez na vida? Levanta a mão. Acabou, já foi. O milagre que você recebeu foi para aquele dia. Isso significa que nós temos que continuar sendo dependentes dEle. É um milagre por dia, é uma provisão por dia, é o cuidado dEle por dia. Dependência, irmãos, é dependência. Eu e você fomos chamados para aprender a depender do Senhor. Você não tem que depender do sistema, não é depender do governo, não é depender da economia, não é depender de dinheiro, é depender do Senhor. É depender do Senhor, é exercer a fé que você diz ter, confiar no Senhor. Você pode olhar para o irmão que está ao seu lado e falar para ele assim: confia no Senhor, dependa do Senhor. Mas aqui continua a história de Elias. Ele desejou a morte. A Bíblia conta que Deus mandou um anjo tocar nele, dar algumas orientações, trouxe pão. Ele se alimentou e a Bíblia diz que ele seguiu viagem. Elias então, depois de uma grande conquista, entra no deserto, quer morrer. Deus intervém, manda um anjo, ele se alimenta e ele segue viagem. A Bíblia diz também que ele seguiu viagem por 40 dias e 40 noites. E então ele chega no seu destino, que era o Horebe, o Monte Horebe.
E lá ele teve mais uma experiência com Deus, que é o que eu quero ler para você, que está no versículo 9 de 1 Reis 19. Ali entrou numa caverna. Diga comigo, caverna. Não, só os crentes pentecostais digam caverna. Só quem é avivado, apaixonado e dependente de Deus, diga caverna. Caverna, caverna, que é sinônimo de deserto. Todo mundo que está lascado na vida, ou está atravessando o deserto, ou está dentro de uma caverna. E é o que aconteceu aqui. Elias sai de um deserto e entra na caverna. E a Bíblia diz que ele passa a noite. E aí a palavra do Senhor veio para Elias. E Deus pergunta para ele, o Senhor pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? Diga comigo, aqui. Fala mais alto, aqui. Só quem é fervoroso fala aqui. Aqui, aqui. O Senhor pergunta: o que você está fazendo aqui? Deus não fala para ele: o que você está fazendo lá? O que você está fazendo acolá? O que você está... Não, Deus fala aqui. Sabe o que isso significa, irmãos? Elias estava dentro de uma caverna. E o Senhor se apresenta para ele dentro da caverna. Sabe o que significa, irmãos? Caverna é lugar de choro, tristeza, angústia, dor, sofrimento. Mesmo quando nós estamos tomados disso, o Senhor está dentro do problema juntamente conosco. Deus não fica de fora. Deus entra junto com você na caverna. Se você hoje está numa caverna, eu quero dizer, você não está sozinho, Deus está com você. Você está enfrentando deserto, você não está sozinho, Deus está com você. Você não precisa viver solidão, você tem que viver a solitude, porque Deus se faz presente. Só quem entendeu, diga amém, diga glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Mesmo se nós estivermos no meio de uma caverna, dentro de uma caverna, no meio de um deserto, nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Deus sempre há de estar conosco. Isso prova que Deus não abandona os seus. É só você não mandar ele embora. Volta, Luciano. Ah, bom. Ei! Deus nunca nos abandona. É só você não mandar ele embora. É só não mandar o Senhor embora. Muita gente desiste por confiar na força do seu braço. Tem muita gente desistindo porque tem confiado no seu intelecto. Deus te trouxe hoje aqui para você voltar a depender e confiar nele. O deserto ensina uma lição. A caverna ensina uma lição, irmão. Sabe qual é? Sem Deus não dá para caminhar nem um dia. Sem Deus não dá para caminhar um dia. Eu não ia dar a mão à palmatória para a pastora Samara, mas eu vou te dizer algo. Eu acho que hoje eu estou mais crente do que quando eu pregava uma vez por domingo. E eu vou falar uma outra coisa. A ministração de domingo à noite fica melhor que domingo de manhã. Você que está assistindo, morra de inveja. Irmãos, o deserto ensina isso. Não dá para caminhar sem Deus, nem um dia sequer. Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Porque Ele quer caminhar com você. Ele quer caminhar com você, seja dentro da caverna, seja atravessando o deserto, Ele quer estar com você. Só quem recebe, diga aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tem uma frase que eu gostei muito. Se eu fosse você, eu tiraria uma foto agora dessa frase. Pode pegar seu celular, tira foto dessa frase, porque essa frase pode te dar sustento para a semana. Isso, tira. Não parece capa de CD? Não, assim ó, pro lado, espontâneo. Olha que frase interessante. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem.
Essa frase é profunda, irmãos. Você nunca vai saber que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Sabe o que significa isso? Você não precisa de dinheiro, você não precisa de recurso, você precisa de Deus, irmãos. Até porque para onde a gente vai, dinheiro não compra. Para onde a gente vai, carro não leva. Para onde a gente vai, não precisa de casa. Por isso a gente precisa saber, sabe o quê? Que Deus é tudo o que nós precisamos. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: Deus é tudo o que você precisa, abençoado. Deus é tudo o que a gente precisa. Quando a gente tem Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas. É bíblico. Mas sem Deus, a gente pode ter tudo, e a gente vai continuar sem nada. Tem uma frase que eu amo, e eu disse isso aqui na rede de empresários. Tem gente que é tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ela tem é dinheiro. E o mundo está cheio de gente assim, pobre, miserável, e a única coisa que ela tem é grana. Olha para o lado e fala assim: eu não tenho grana, mas eu tenho Deus. Olha para o outro lado e fala assim: eu sou milionário. Pode falar, porque eu tenho o Senhor. Ei, irmão, se você tiver o Senhor, Ele é dono de todo ouro e toda prata. E se você viver os princípios, você passa a ser herdeiro. Herdeiro. E herança a gente não pede, simplesmente chega. Sabia? Herança a gente não pede, ela chega. O apóstolo Arão esteve ministrando um tempo aqui, e ele começou a falar sobre riquezas encobertas. Deus ia trazer as riquezas encobertas. Eu confesso que eu olhei e falei assim: não entendi. Riquezas encobertas. É claro, herança vem quando alguma coisa ruim acontece também, né? Alguém tem que morrer para receber. E aí minha irmã morreu, e ela deixou herança para a gente, né, amor? Me deixou uma casa, me deixou um sítio, me deixou rico. Não, quase. Não. Sabe o que eu fiz? Dei. Eu recebi um sítio. Eu falei: eu não quero plantar nada, eu já tenho a igreja para cuidar. Nós demos o sítio para a irmã do meu cunhado, que faleceu também. Eu recebi 2 carros. Sabe o que eu fiz? Ofertei para a igreja. A casa eu peguei. Também, né? Não sou de ferro, irmão. Mas tudo isso para dizer para você: quando você vive o princípio, você se torna filho. E como filho, você tem direito à herança. Só quem recebe, diga amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. E a última coisa, cadê a equipe de louvor? O pastor Lucas sentava sempre aqui, ó. Tá no banheiro? Ah, tá comendo. Por isso que não emagrece. Terceira coisa, irmãos. O deserto, além de revelar quem somos, além de nos ensinar a depender de Deus, o deserto nos prepara para as promessas. Alguém recebe, pode dizer aleluia. 1 Samuel capítulo 22, no verso 1 diz o seguinte: que Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Ele foi para onde? Para onde? Só os cheios do Espírito Santo. Até Davi foi parar na caverna, irmãos. Você acha que você não vai? Vai. Mas quem vai estar lá te esperando? Aí, você entendeu? Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão.
Quando seus irmãos e seus familiares souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. E se juntaram a Davi todos que estavam atravessando o deserto, todos que estavam em dificuldade, endividados, descontentes. E Davi se tornou o líder de todos eles. E havia cerca de 400 homens com eles. Irmãos, aqui eu vou ser bem rápido. Talvez você ache que o deserto que você está enfrentando, a caverna que você entrou, seja para acabar com você, para destruir você. Não é. O deserto que você está vivendo é só uma preparação para as promessas que Deus já tem para mim e para você. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Sabe o que aconteceu aqui? Antes de Davi reinar, ele foi perseguido por Saul. Lembra de Saul? Saul foi o primeiro rei que Israel teve. Mas por desobediência e por não depender do Senhor, ele foi destituído como rei de Israel. E eis que se levanta Davi para ser o sucessor de Davi. Por conta disso, Saul começa a perseguir Davi, quer matar Davi, quer acabar com Davi, quer destruir Davi. Ou seja, Davi entra num deserto, irmãos. Quem que gosta de ser perseguido? Davi entra numa caverna, como a Bíblia diz. E se juntaram a Davi 400 homens. Bons homens? Nada. Horríveis. Especialistas em deserto, especialistas em caverna. A Bíblia diz que esses homens estavam endividados, que eram amargurados, que eram desacreditados, eram pessoas da pior estirpe. Se juntaram com Davi, tudo dentro de uma caverna. O deserto que parecia então uma derrota, a caverna de Adulão que parecia um fracasso, foi uma escola. Diga comigo, escola. Fala mais alto, fala escola. Sabe o que significa, irmãos? O deserto que você está vivendo, a caverna que você entrou, é uma escola. É uma escola. Foi o que aconteceu com Davi. E essa escola formou os valentes de Davi, os guerreiros de Davi. Ele e esses 400 homens, a Bíblia diz que onde eles entravam, eles conquistavam. Por quê? Porque um dia eles estavam dentro da caverna, mas a caverna foi uma escola. Eles aprenderam a depender de Deus. Ei, a caverna que você está vivendo é a escola que vai te levar a realização das promessas que o Senhor fez para você. Só quem recebe de verdade, diga aleluia, dá glória a Deus, aplauda o Senhor, faz alguma coisa. Aquilo que parecia morte, aquilo que parecia derrota, se transformou, irmãos, nas grandes conquistas que a Bíblia relata, que Davi conquistou junto com esses 400 aqui, com os guerreiros de Davi. Saiba de uma coisa, Rick Warren, autor daquele livro Uma Vida com Propósito, tem uma frase magnífica que diz o seguinte: Deus não desperdiça dores. Toda dor que você já sofreu até hoje, Deus não desperdiça. Toda dor que você está vivendo, Deus não desperdiça. Todo esse sofrimento que você está acumulando, Deus está guardando. Por quê? Porque isso é escola para você alcançar a sua promessa. Só quem entendeu, diga aleluia. Dá mais um aplauso a Ele em nome de Jesus. Deus não desperdiça dor. Então não pense que a sua dor foi em vão. Nada é em vão, porque o Senhor não desperdiça a sua dor. Só quem entendeu vai ficando de pé. Então saiba, irmãos, deserto não é o fim. O deserto que você está vivendo não é o fim. A caverna que você entrou não é o fim. É o meio. Não é o fim, é o meio. É o meio por quê? Porque lá na frente tem promessa. O deserto é a antessala da promessa do Senhor. Imagina que aqui, ó, é o lugar da promessa. Aqui nessas poltronas é o lugar da promessa. Aqui é o deserto, é a caverna.
E talvez você esteja justamente aqui, passando pelo deserto, que é a antessala da promessa. Deus te trouxe aqui para que você entenda algo. Para alcançar a promessa, tem que viver o processo. O deserto, a caverna, faz parte do processo. E Deus manda te dizer, sabe o que? Nesse trajeto, você não vai passar sozinho. Ele vai segurar na sua mão, e se você não tiver força, Ele vai te carregar no colo, mas você vai chegar até a promessa. Só quem recebe, diga aleluia, dá glória a Deus, aplauda o Senhor. Quem foge do deserto, foge do seu chamado. Mas quem atravessa o deserto, é levantado com autoridade para viver a promessa. Bata no peito e fala assim, ó, hoje, não, só o pessoal da noite, fala, hoje, o Senhor me levanta, com autoridade, para tomar posse da minha promessa. Só quem crê, diga amém. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, e Deus vai fazer algo maravilhoso ainda essa noite. Levante suas mãos, feche seus olhos, adore ao Senhor. Aquele que acalma o vento,